Muito bem, então, queridos, aqui é o professor Antônio Jackson. Eu estou em Capinzal e nós vamos dar início a fundamentos, métodos e práticas no ensino de História e Geografia, a nossa disciplina dessa vez. É com muita alegria, com muito empenho, com muito entusiasmo mesmo que eu inicio essa disciplina com vocês, reconhecendo aqui de antemão e de primeiro ponto o quão foi fundamental para a formação que tenho, para o ensejo de conhecimento que eu acredito ter, aqueles professores de Geografia e História que eu tive no ensino fundamental. Portanto, aos meus acadêmicos de Pedagogia que têm essa disciplina com vista no futuro partilhar e colher conhecimentos com seus alunos, seja na Geografia, seja na História, eu quero aqui manifestar meu muito prazer em poder aqui contribuir, haja vista a minha formação desde o ensino fundamental, ter sido com pessoas profissionais formados na área. Bom, quero aqui relembrar com muita alegria e carinho, primeiro o saudoso Sérgio Diniz Verde, um historiador que muito me alegrou na formação no ensino fundamental, e lembrar que, em especial, vivo o professor José Dielso, em Teresina, um geógrafo espetacular que muito fundamentou o fato de eu passar no vestibular em primeiro lugar na UEM em Bacabal. A minha formação, portanto, Administração, Letras e Filosofia, e moro em Bacabal e nesse instante permaneço mais em Capinzal, onde vive minha família. As minhas especializações é na área de docência do ensino superior, gestão ambiental e educação integral. Eu tenho doutorado em ciência da educação e leciono nessas universidades, mais na sua e em outros institutos. O meu Lattes está com essas configurações silva.a.j. Tenho algumas publicações, entre orientações, também de monografias, artigos, e em especial construo 2 livros para publicação a posteriori. Bom, vamos que vamos. No ensino de História e Geografia junto aos alunos do ensino fundamental e da educação infantil, eu quero lembrá-los com alegria que nós vamos ter sempre em mente que nós somos pesquisadores, cientistas, nós somos acadêmicos, não meros alunos ou estudantes de outrora. E aí, a intenção nossa aqui é nos debruçar sobre os conhecimentos já constituídos e aceitos pela Academia do Saber e interpretar esses conhecimentos e poder construir novos ou tomar como base os conhecimentos mais aceitos. Bem, e aí é claro que nós temos a ciência em primeira mão como uma verdade que precisa ser, portanto, reproduzida, algumas reformuladas, mas sobretudo interpretada à luz do nosso tempo. E eu espero então que a nossa interação aconteça a partir dos mecanismos que temos de tecnologia, e aí eu me coloco sempre à disposição para ouvi-los e não apenas falar, e reconhecer quaisquer erros que porventura venham a acontecer. A história, portanto, ela serve para problematizar, para questionar, promover a reflexão, desafiar a saber mais e melhor, problematizar, desnaturalizar a realidade social, historicizar, eu coloquei o verbo em caixa alta para exatamente dar essa conotação de uma verdade muito importante ser vista, historicizar o meio social, desequilibrar noções e preconceitos. A história serve para questionar, promover a reflexão, desafiar a saber mais e melhor. Então eu repito aqui para fixar de maneira mais contundente esse saber. Então a história não serve apenas para falar do passado. E a geografia? A geografia ela estuda relações do homem com o espaço. Então não é só o espaço, a delimitação geográfica física que interessa em geografia, mapas, globos, não é isso que interessa tão somente, mas é isso também. Então, portanto, a geografia ela se divide sobretudo nessas 2 perspectivas, a geografia física, que é a delimitação geográfica territorial, e a geografia humana, que é as relações do homem com esse território ou com outros territórios.
Coloco aqui de antemão, por exemplo, a relação de imigrantes, né, de pessoas que saem de suas terras para outros lugares, como aqui no Brasil internamente, ou mesmo aqueles que vêm de outros países, como agora recente, vindo da Venezuela, e até mesmo da Síria aqui para o Brasil. São situações que a geografia se preocupa em desnudar, em interpretar, em compreender esses fenômenos sociais. É importante dizer que a disciplina está relacionada a como dar a aula, ou seja, a metodologia de ensino, como é que nós vamos dar a aula, e é importante ainda, de antemão, saber o que é metodologia. Então, o significado real da palavra, portanto, etimologicamente, ela tem uma origem grega, metodologia vem de métodos, né, que significa meta, objetivo, finalidade, a parte meta, e odos, caminho e intermediação. Portanto, é o caminho para se atingir um objetivo, um conceito aqui raso, mais epistêmico no primeiro instante. O caminho para se atingir um objetivo é a metodologia. Então, nós queremos atingir um objetivo com o ensino de geografia e história com os alunos, nós temos que nos ater a uma metodologia. De que maneira nós vamos levar esse ensino até o nosso aluno? Então, logia quer dizer estudo, né, conhecimento. Então, a metodologia significa o estudo dos métodos, caminhos a percorrer, tendo em vista o alcance de uma meta, objetivo ou finalidade. Então, a partir dessa formulação simplista, né, o ensino seria, então, o estudo das diferentes trajetórias traçadas, planejadas e vivenciadas pelos educandos para orientar e direcionar o processo de ensino-aprendizagem em função de certos objetivos ou fins educativos formativos. A história, ela considera o conteúdo que possa lembrar da disciplina de história, né? É preciso também narrar, conhecer os fatos. E aí a primeira pergunta questionadora junto aos alunos é o que ele responde quando nós perguntamos por que estudar isso, por que estudar história? Aí o Eric Hobsbawm, um historiador internacional muito importante, numa publicação de 1998, diz que ser membro de uma comunidade humana é situar-se em relação ao seu passado, ou da comunidade, ainda que apenas para rejeitá-lo. O passado é, portanto, uma dimensão permanente da consciência humana. Eu acho espetacular essa percepção de que o passado é uma dimensão permanente da consciência humana. Nesse instante nós vimos pelos meios de comunicação, a partir da morte do Floyd nos Estados Unidos, que tanto na Inglaterra quanto em outros lugares foram derrubadas estátuas que veneravam ou faziam menções e lembranças, memória, portanto, de pessoas como um escravocrata, um cidadão que vendia escravos. Portanto, trazer essa lembrança viva é desnecessário. E aí a população, obviamente, retirou a estátua. Em São Paulo também, o Borba Gato, que foi uma pessoa de uma história não aconselhável ser reconhecida, foi também retirada de trânsito público. Portanto, uma dimensão permanente da consciência humana que seja uma dimensão boa e não uma dimensão ruim. O que se pretende no ensino de história? Então, o ensino de história não pode reduzir-se à memorização dos fatos, informação detalhada dos eventos, a comunidade sobre as circunstâncias nas quais ocorreram. A história não é simplesmente um relato de fatos periféricos, ou seja, pelos autos, só por longe o que aconteceu, mas é uma situação que pode ser ilustrada, né? Mais especificamente. O ensino de história, um dos principais objetivos é compreender e interpretar as várias versões do fato e não apenas memorizá-lo. Veja quão texto interessante nessa perspectiva reconhecer. Ainda, o conhecimento de história é importante porque a civilização ela tem uma evolução histórica, então é importante vermos de onde nós partimos para estarmos aqui e onde nós podemos ir, né? E, então, ao aluno, essa dimensão histórica de compreensão da realidade é de suma importância a partir do ensino de história. Então,
E para encerrar, outros objetivos aqui da geografia, mas para encerrar, para ficar num tempo legal, eu trago uma citação aqui de Reis Apud no livro de Bloch, tá certo? Bem como do Boulos Júnior, que eu havia colocado agora antes, e outra do Febvre. Não obstante, viva a vida viva.